pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês a resolução de alguns exercícios da aula 3 do nosso curso de algoritmos. Vamos lá? Primeiro, vamos abrir aqui o nosso calango. Eu já estou com a especificação do nosso primeiro exercício. O exercício ele diz o seguinte: escreva um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa e também o ano atual. Depois, calcule e escreva o número de dias aproximados que essa pessoa já viveu. Vamos lá. Leiam comigo a descrição do problema, atentando ao seguinte: quais dados são solicitados ao usuário? Vamos lá? Faça um algoritmo que leia o que? O ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Vejam, pessoal, toda vez que vocês encontrarem na descrição do algoritmo leia alguma coisa, vocês já imaginam que esse dado vai ser armazenado em uma variável, certo? Então vamos lá, nós vamos ler o ano de nascimento e o ano atual. Então vamos declarar aqui duas variáveis para armazenar esses dados. Uma variável que vai ser o ano de nascimento e outra o ano atual. E essas são variáveis que vão ter o tipo inteiro, porque um ano é um valor inteiro. Eu não tenho um ano, por exemplo, com casa decimal. Eu falo que o ano é 2020. Eu não falo que o ano é 2020.5, por exemplo, ok? Por isso, vamos usar o tipo inteiro. Vamos continuar a descrição do algoritmo. Depois que solicitar o ano de nascimento e o ano atual, calcule e escreva o número de dias aproximados que essa pessoa já viveu. Então vamos lá. Eu vou declarar uma outra variável para guardar o número de dias vividos por essa pessoa. Então, tome como regra o seguinte: sempre que o seu algoritmo dizer que dados vão ser solicitados ao usuário, você declara variáveis para armazenar esses dados. Nesse caso, o ano de nascimento e o ano atual. Sempre que o algoritmo dizer que um dado vai ser calculado, vamos também utilizar uma variável para armazenar esse dado calculado, ok? Vamos tomar isso como regra a partir de agora? Muito bem. Declaradas as variáveis, vamos fazer aquilo que o algoritmo está solicitando. O algoritmo ele pede para que a gente informe os valores dessas variáveis que são o ano de nascimento e o ano atual. Vamos colocar aqui então, como que a gente solicita o valor do ano de nascimento? Usando o comando leia. E lembrando a regrinha de ouro, sempre junto do comando leia vem o comando escreva. Então vamos colocar aqui esse par. O comando escreva vai ter o seguinte texto: entre com o ano de nascimento. Ok, dois pontos, fecha o nosso texto, fecha o nosso texto, ponto e vírgula. E aqui um comando leia e eu passo a minha variável ano de nascimento, ponto e vírgula. Muito bem, agora eu vou colocar o comando escreva para o ano atual. Já volto. Aqui está o comando leia para ler o ano atual, ok? E lembrando, junto do comando leia tem o comando escreva. Perfeito. Vamos continuar o nosso algoritmo. Uma vez que a gente tem o ano de nascimento e o ano atual, nós vamos calcular agora o número de dias vividos por essa pessoa, ok? Então, o número de dias vai ser dado pela seguinte fórmula: a diferença entre o ano atual menos o ano de nascimento, isso multiplicado por 365. O que essa fórmula quer dizer?
Veja, a diferença entre o ano atual e o ano de nascimento é a quantidade de anos que essa pessoa viveu. E por que a multiplicação por 365? Todo ano não tem 365 dias? Então a gente multiplica essa quantidade de anos que a pessoa viveu pelo número de dias que tem um ano. Perceba uma coisa, não estou tratando aqui a questão dos anos bissextos, ok? E também não estou contando os dias picadinhos ali do ano, certo? Eu estou simplesmente pegando o ano atual e o ano de nascimento para o meu algoritmo. E agora vamos usar o comando escreva para mostrar o resultado do algoritmo. Então ele vai escrever: você viveu. Agora eu coloco esse texto, você viveu, passo também para o comando escreva a variável número de dias, para que ele me mostre o valor que está armazenado nessa variável, e depois um outro texto, dias. Ele vai concatenar todos esses dados em uma única linha de texto. Vamos rodar? Vejam só, entre com o ano de nascimento. Certo, eu nasci em 1977. Qual é o ano atual? 2020. Então, eu vivi aproximadamente 15.695 dias, ok? Muito bem, esse foi então o nosso primeiro algoritmo da nossa aula 3. Muito bem, vamos agora olhar para o segundo exercício da aula 3. O que diz esse exercício? Acompanhe comigo. Faça um algoritmo que leia dois valores para as variáveis A e B. Opa, vamos parar por aqui. Vamos lembrar daquela regra. O algoritmo está solicitando dois valores para o usuário, valores para as variáveis A e B. Então vamos declarar aqui duas variáveis, A e B, ok? Logo em seguida, o algoritmo vai efetuar a troca dos valores de tal forma que a variável A passe a ter o valor da variável B e vice-versa. Depois que eu fizer a troca, eu preciso apresentar os valores trocados. Não é só para eu apresentar a ordem trocada, como por exemplo, eu dizer lá no comando escreva assim: o valor de A é, vírgula, B. Não. O meu algoritmo tem que terminar dizendo o seguinte: o valor da variável A é, vírgula, A. Ok? Eu não posso enganar o meu usuário mostrando a outra variável. Eu tenho que trocar os valores que estão armazenados. Muito bem. Continuando então. O meu algoritmo diz que eu preciso então solicitar valores para essas variáveis A e B. Então vamos lá, pedimos então os valores das variáveis. Como que eu faço isso? Lembrando, toda vez que eu quero solicitar um valor, eu uso o comando leia. E junto do comando leia, eu tenho o comando escreva. Então vamos colocar aqui o comando escreva para a variável A. Então, entre com o valor de A, certo? Esse é o meu comando escreva e em seguida eu coloco o comando leia passando a variável A, ok? Eu vou fazer o mesmo para a variável B. Já volto. Pronto, estamos aqui com o comando leia para a variável B. Agora eu vou escrever o meu algoritmo que faz a troca. Bom, primeira coisa, eu quero testar com vocês o seguinte algoritmo. Vejam só, A recebe B, B recebe A. Será que isso vai trocar o valor das variáveis A e B? Logo em seguida, eu quero colocar um comando escreva para mostrar os valores das variáveis depois da troca. Então, o meu comando escreva vai ser assim: depois da troca, A guarda, mostra o valor de A,
E B guarda, mostro o valor de B, ok? Muito bem. Para entender melhor a execução desse algoritmo, nós vamos usar a execução passo a passo. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou diminuir um pouco essa janelinha, para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui, certo? Vou clicar aqui em execução passo a passo. Vejam, primeira coisa é que a execução passo a passo, ela marca a primeira linha de comando do nosso algoritmo, que é a declaração de variáveis. Vamos lá, vou pedir para executar. Reparem, olha lá, ele marcou a variável A na minha janelinha, onde são mostrados os valores das variáveis. De novo, agora existe A e B. A e B não tem nenhum valor, porque as variáveis só foram declaradas até agora. Pois bem, comando escreva, olha só, ele escreveu a mensagem aqui no console, certo? Agora, quando eu peço para executar o leia, reparem, ele vai para a janela de console, o cursor fica piscando e está esperando digitar um valor para a variável A. Vamos entrar com 10, certo? Reparem que a execução já se moveu para a instrução seguinte, que é o escreva. Então, executo, ele colocou o escreva, ele escreveu aqui no meu console, certo? Agora vem o leia. Então está pedindo o valor de B, vou digitar 20. E agora atenção, que é o nosso algoritmo de troca. Reparem, A vai guardar o que está em B. Reparem, A guarda 10, B guarda 20. Depois de executar A recebe B, reparem, A passa a guardar 20. Então, quando agora eu for executar B recebe A, o que vai acontecer? Horas, A está guardando 20. Então, quando eu falo B recebe o que está em A, B recebe 20. Então, vejam o resultado. A termina com 20 e B com 20. Fez a troca? Não, porque o valor inicial de A era 10 e de B era 20. E as duas ficaram com 20. Vamos olhar para um outro algoritmo? Muito bem. Nesse outro algoritmo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos declarar uma outra variável, que a gente vai chamar de aux, que é uma variável auxiliar. Não vamos mudar nada aqui, só vamos mudar aqui a troca, ok? E vamos escrever o seguinte. Vamos começar o algoritmo assim, ó. Aux recebe o que está em A. Reparem, a minha variável auxiliar, ela vai guardar aquilo que está em A. Por quê? Porque quando eu fizer isso aqui, A recebe B, eu estou perdendo o valor de A. Eu estou guardando em A o valor que está em B. Mas vejam só, eu não perco o valor que está em A, porque o valor que está em A eu guardei em aux, certo? Então, quando eu faço A recebe B, A vai guardar o que está em B. Mas o valor digital de A está lá na variável aux. Então, depois que eu faço A recebe o que está em B, eu faço isso aqui. B recebe o que está em aux, que é o valor de A que eu guardei. Vamos ver se esse algoritmo funciona, se faz a troca? Vamos lá para a execução passo a passo. Vamos lá. Declaração das variáveis A, B e aux. Comando escreva, leia A. Então vamos digitar 10. Agora, comando escreva, entre com o valor de B. Leia B. Vamos digitar 20 para B. Agora, muita atenção lá na janelinha das variáveis, pessoal. Vamos ver o que acontece com elas. Então, quando a gente faz aux recebe o que está em A, reparem, aux não tem valor nenhum, porque eu só declarei ela. Eu não atribuí nenhum valor para ela ainda. Mas quando eu faço aux recebe o que está em A, aux recebe 10. Agora, A recebe o que está em B, então A vai receber o quê? 20. Vejam lá. Agora, B recebe o que está em aux, então B vai receber o quê? 10. E finalmente mostra o resultado na tela. Será que trocou? Vejam,
A guardava 10, B guardava 20. E depois do algoritmo, A está guardando 20, B está guardando 10. Perfeito, ele fez a troca. Vamos olhar para um outro exemplo? Será que é possível fazer a troca sem usar a minha variável ALS? Sim, se as suas variáveis tiverem o tipo inteiro, é possível fazer algumas manipulações algébricas para que a gente possa fazer a troca das variáveis. E como seria isso? Vejam o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o primeiro comando. Será que é possível fazer então essa troca sem usar uma terceira variável ALS? Vamos ver aqui. Veja esse comando, A recebe o que está em A mais B. Percebam o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho A e eu tenho B. E eu estou guardando em A o que está lá mais o B. Então eu estou acumulando na minha variável A o valor de B. Perceberam? Vejam agora o segundo passo. B recebe o que está em A menos B. O que isso significa? Eu vou colocar um comentário aqui dizendo que B está recebendo o que está em A. O que está em A? Olha lá, o que está em A é o valor inicial de A mais B. Continuando a atribuição, menos B, o que vai acontecer, pessoal? Mais B com menos B, corta. Então B vai receber o valor inicial de A. Isso vai ficar mais claro quando a gente for na execução passo a passo. Agora, eu faço A recebe A menos B. O que faz esse passo? Vejam, o A não está guardando o valor inicial de A mais o B. A gente não acumulou isso? Menos o B. O que isso vai guardar? O que o B está guardando, pessoal? O B não está com o valor de A? Então, olha só, mais A menos A, um elimina o outro e sobra o quê? O valor original de B. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. A gente clica na execução passo a passo, certo? Declaração das variáveis A e B, elas aparecem ali na direita. Comando escreva, pedindo o valor de A, vamos digitar 10, ok? Comando escreva pedindo o valor de B, vamos digitar 20. E agora faz a troca. Atenção aos valores lá em cima, pessoal. A recebe o que está em A mais B. Então, A recebe 10 mais 20. Então, A passa a armazenar 30. B recebe o que está em A menos B. Então, B recebe o que está em A 30 menos B, menos 20. Então, B vai receber 10. Acompanhe ali. Agora, finalmente, A recebe o que está em A, que é 30, menos B, que é 10. Então, A recebe 20. Vejam só, olha o resultado. A guardava 10, B guardava 20 e depois da troca, A está guardando 20 e B está guardando 10. Reparem que a troca foi feita, ok? Bom, esse algoritmo ele é muito interessante e vocês podem tentar executar ele num papel, escrevendo os valores de A e B e acompanhando como é que acontece essa manipulação algébrica, ok? Só lembrando que esse algoritmo ele funciona para variáveis do tipo inteiro, mas não funciona para variáveis do tipo texto. Por quê? Porque variáveis do tipo texto, pessoal, não tem soma nem subtração, ok? Você não soma e nem subtrai texto. Isso é coisa que você faz com valores do tipo inteiro, ok? Muito bem, então foi o exercício 2 da nossa aula 3. Muito bem, vamos agora olhar para o terceiro exercício da aula 3. O exercício pede o seguinte: faça um algoritmo que receba o peso e altura de uma pessoa. Vamos lá, pessoal.
Se eu vou receber o peso e a altura de uma pessoa, eu vou precisar de variáveis para armazenar esses dados, o peso e a altura, certo? Vamos continuar lendo o algoritmo. E depois informe o valor do IMC, Índice de Massa Corporal. Sabe-se que o índice de massa corporal é dado pela divisão do peso pela altura ao quadrado. Horas. Reparem, nós vamos calcular o valor do IMC. Então, eu vou declarar uma outra variável que vai guardar o cálculo do IMC. Muito bem, essas são as variáveis do nosso problema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pedir os valores das variáveis. O algoritmo diz que precisa ser solicitado ao usuário o valor do peso e da altura, certo? Para fazer isso, eu vou usar o comando leia para ler o valor do peso e o comando leia para ler o valor da altura. Lembrando sempre que um comando leia é precedido de um comando escreva. Vou fazer isso e volto já. Estamos de volta. E vejam só, aí está o comando leia para o peso e o leia para a altura. O que nós vamos fazer agora no algoritmo é o seguinte: nós vamos calcular o IMC. Nós já temos o peso e a altura, então agora basta usar a fórmula que diz que o IMC é dado pelo peso dividido pela altura ao quadrado. A altura ao quadrado, pessoal, nada mais é do que a altura multiplicado por ela mesma. Depois de calcular isso, eu vou colocar aqui um comando escreva para mostrar qual é o valor do IMC. Então, o IMC é igual a, e vou mostrar aqui o valor do IMC. Bom, tendo escrito isso aqui, vamos rodar o programa. Entre com o peso. Vou entrar, por exemplo, o peso de 90 quilos, certo? E a altura? 1,89. Bom, para esses valores, eu tenho que o IMC é 25,1952 alguma coisa. Tá estranho isso aqui, não tá, pessoal? E se eu quisesse mostrar isso aqui só com duas casas decimais, como é que eu faço? É simples, você vem aqui e coloca assim, 2.2, 2.2, ok? Se fosse 3 casas decimais, você ia colocar 2.3, 2.3, ok? Vamos rodar, novamente formando o peso de 90, altura 1,89, vejam agora o resultado é mostrado com duas casas decimais, ok? Com isso, resolvemos o terceiro exercício da aula 3. Muito bem, vamos então à resolução do quarto exercício da nossa aula 3. E o que diz esse exercício? Ele diz o seguinte: faça um algoritmo que leia o valor de uma determinada mercadoria de uma loja. Opa, já temos um padrão aqui. Leia o valor. Então a gente já sabe que a gente vai precisar declarar uma variável que vai ser o valor da mercadoria. E esse valor vai ser do tipo real, porque eu posso ter uma mercadoria que custa, por exemplo, R$ 20,50, certo? Então vamos continuar lendo. Sabendo que o desconto para pagamento à vista é de 10%, então eu vou declarar aqui uma variável também que vai ser o desconto, certo? E eu vou só armazenar nela o valor 10%. Calcule o valor a ser pago à vista. Muito bem. Para calcular o valor que vai ser pago à vista, eu preciso calcular qual é o valor desse meu desconto, certo? E finalmente eu vou calcular o valor à vista. Reparem, eu declarei variáveis que vão armazenar o valor que vai ser lido, que é o valor da mercadoria,
o desconto, que eu já sei que é 10%, então vou simplesmente armazenar o valor 0,1, que é 10%, e vou declarar também duas variáveis que eu vou utilizar para calcular dados do meu algoritmo, que é o valor do desconto e o valor à vista. Então, primeira coisa, primeira instrução é, nós vamos pedir então agora o valor da mercadoria, certo? Vou escrever o comando leia e já volto. Muito bem, estou aqui com o comando leia para o valor da mercadoria. Agora que eu tenho o valor da mercadoria, eu posso então calcular os outros valores. Vamos começar? Primeiro, o desconto eu sei que é 10%, então o desconto vai receber 0,1. Agora, o valor do desconto que eu vou aplicar na mercadoria, esse valor, ele nada mais é do que a multiplicação do valor da mercadoria pelo meu desconto. E se o meu valor de desconto? A multiplicação do valor da mercadoria pelo desconto. O valor à vista? O valor à vista ele vai ser igual ao valor da mercadoria menos o valor do desconto. Calculado esses valores, eu vou agora escrever os comandos que vai mostrar quanto que vale o valor da mercadoria, o valor do desconto e o valor à vista. Vou escrever isso e já volto. Muito bem, estamos aqui com os comandos escreva para mostrar o valor da mercadoria, o valor do desconto e o valor à vista. Vamos executar o algoritmo? A gente clica aqui, certo? Entre com o valor da mercadoria. Eu vou entrar, por exemplo, o valor 100. Eu sei que o desconto é 10%. Vejam lá, o desconto é 10%, 10% de 100 é 10. E o valor que vai ser pago à vista, então, que é o valor da mercadoria menos o valor do desconto é 90. Vamos a outro exemplo. Vamos rodar de novo e vamos agora dizer, por exemplo, que o valor da mercadoria é 150. Então, o desconto agora vai ser R$15 e o valor pago à vista vai ser 135. Perfeito, pessoal. Com isso, a gente termina o quarto exercício da nossa aula 3. Espero que essa explicação tenha sido útil a vocês e que possa ajudar vocês no estudo dessa nossa disciplina de algoritmos. Obrigado por assistir esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.